Fala, turma, beleza? Então, mais uma questãozinha aqui, dessa vez do IME 2017. Então, ele fala o seguinte: as chamadas reações de substituição nucleofílica, então, entre as mais importantes da química orgânica, elas podem ser unimoleculares, SN1, ou bimoleculares, SN2. Os esquemas abaixo, no qual o nucleófilo representa o N1, né, e X, o grupo de saída, e ilustram de forma simplificada os mecanismos dessas reações. Então, aqui, pessoal, né, daria para narrar o mecanismo aqui para vocês, né, mas vou deixar um tempo aqui para vocês analisarem, certo? O que está acontecendo aqui? Tá? Essa é uma questão que ela é relativamente fácil, tá? Para quem já viu esse conteúdo. Então, por exemplo, assim, quando eu dou aula, eu sempre mostro SN1 e SN2, mostro disputas de cinética e termodinâmica, isso é uma coisa que eu já mostrei no meu livro de Fisicoquímica, vai estar no livro de Orgânica também. Só que é uma questão que pode ser muito difícil para quem nunca viu orgânica nesse nível, né? Não focou nos exercícios e tudo mais. E também tem aquele aluno, isso aqui já falando sobre preparação de prova, tá? Que ele pega às vezes e fala o seguinte: não, professor, mas na hora, o aluno, se ele lê a questão, ele desenrola, porque ele vai conseguir entender ali o que está acontecendo e ele vai conseguir fazer. Pois é, pessoal, vocês têm que ver que no dia o cara vai estar nervoso, sabe? E questão de orgânica, né? Questão às vezes sem cálculo, é uma questão que às vezes o aluno fala que tem que matar. Só que no dia, quando o cara tá nervoso e tal, não é a mesma coisa de quando tá no simulado, né? Então, esse é um tipo de questão que às vezes eu deixo pra galera pensar um pouco, porque muita gente fala, na hora o cara vai conseguir fazer, é uma questão relativamente fácil e tal, essa aí foi dada. Então, é uma coisa para cuidar, certo? Então, ele fala o seguinte, ó, que a reação ela ocorre entre o S, 3-bromo, 3-metilhexano, e a água em acetona. No caso, acetona é solvente, né? E ele quer saber, a reação processa por um mecanismo SN1, SN2 e justifique sua resposta, certo? E ele quer saber identificar a identificação, né, da nomenclatura, então, dos principais produtos orgânicos. Então, vamos lá. Primeiro a gente tem que escrever a estrutura do nosso substrato, né? Então, ele quer saber ali, ó, hexano, então, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Ele quer 3-bromo, então, 3-bromo e 3-metilhexano. Bom, ele quer que o bromo seja S, né? Então a gente tem que fazer ser anti-horário, certo? Então o que a gente pode fazer aqui? Vamos fazer separado aqui, depois a gente altera a questão aqui do bromo, certo? Então o que vai ser? Vai ser um carbono, tá? Aqui no caso tem propil, aqui no caso tem etil, então aqui no caso tem metil e aqui no caso tem bromo. Então o bromo seria o número 1, esse aqui seria o número 2, e aí poderíamos fazer, então, essa questão já sendo S, certo? Então, se ele é S e a gente não precisa mudar a configuração enantiomérica, então a gente simplesmente vai pegar e vai botar o bromo para frente, certo? Lembrando que a gente tem que usar aquela regra de Cran para fazer a questão aqui. Então, o bromo vai ser para frente. E aí ele quer saber o seguinte, né? Esse carbono aqui, pessoal, para a gente saber se ele processa no mecanismo SN1 e SN2, ele dá uma dica aqui, né? O mecanismo SN1, ele fala que tu tem R e aí tu forma um intermediário carbocátion, certo? E no mecanismo SN2, ele não te dá aqui, né, o intermediário, porque na verdade não tem, né, mas deveria ter um estado de transição em que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Então o X está indo embora e o nucleófilo está atacando aqui, certo? Ele não coloca aqui, né? Seria uma coisa boa para ele botar, sei lá, uma mini dica assim, né? Porque se ele está botando os mecanismos, tudo bem, ele fala que é simplificado, né? Mas acho que não custava assim para dar uma informação para o candidato, já que tá dando tanta coisa aqui, certo? Então o que ele está te perguntando aqui, ele quer saber se o mecanismo é SN1 ou SN2. Pessoal, se aqui no SN1 tu tá conseguindo formar carbocátion, a gente precisa saber de estabilidade de carbocátion. Para ter estabilidade de carbocátion, o carbocátion tem que ser estável o suficiente, como por exemplo quando ele é um carbocátion terciário, que é bem o caso daqui, né? Porque a gente tem etil, propil, né? E a gente teria a metila, né? Porque a gente está supondo que o bromo aqui, né, vai embora, né? Vai ter uma cisão. Então, seria esse carbocátion mais Br-, né? Que seria essa etapa aqui, né? Quer dizer, essa etapa aqui de cima, né? Que essa etapa aqui já é o ataque do meu próximo nucleófilo. Quem é o meu próximo nucleófilo aqui? Seria a água. Aí seria H2O. Então, H2O teria que atacar aqui e tal e fazer a reação. Tá? Ele não coloca aqui, mas essa reação, se formou carbocátion e for SN1, então os produtos são de mistura racêmica, certo? Ele não coloca aqui, né? Ah, não, mas ele te dá uma dica aqui, ó, porque como é mistura racêmica, são dois produtos, né? Então tu vai ter o quê? Vamos botar a letra B aqui. Então tu vai ter dois produtos, né? Então tu vai ter a água estando para frente, certo? Ou então mais também a água estando para trás. Então aqui para trás. Então, se esse aqui eu coloquei que era S, né? Então, claramente, isso aqui também vai ser S. E aqui teria que ser R, né?
E aí, claro, só troca o nome aqui. Bom, é 3-bromo, 3-metilhexano. Não, daí agora tu vai ter que botar 3-metilhexano-3-ol. É só isso que vai mudar. Mas, a princípio, é isso aqui que vai ser. Certo? Então, pessoal, notem que a resolução é isso aqui. Entendeu? Só que tem que ter muita noção de SN1, SN2. Tem que ter uma teoria bem feita, tá? Seria uma questão de nível da issue? Eu acho que não. Tá? Porque aqui é simplesmente uma questãozinha, tipo assim, essa é uma questão que eu resolvo como, tipo, a primeira questão de aula, tá? Então eu ensino SN1 e SN2, sempre tem um aluno que fala que é desfocado, daí eu vou lá, mostro essa questão aqui, a gente cria essa discussão sobre carbocátion e tudo mais. Aí vem também outra pergunta, né, que uma adição, né, na questão. Não precisaria, tá? Mas uma adição na questão. Professor, por que ele botou em acetona? Que diferença isso aqui faz? Realmente, pessoal, ele deu aqui uma confusão pra gente, tá? Porque o que acontece? SN2, tá? Ocorre quando não tem carbocátion, que costuma ser carbono primário, certo? Então, carbocátion primário. Só que, para SN1, é geralmente carbocátion terciário. Só que o ponto do solvente é o seguinte, o solvente polar aprótico, ele ajuda SN2. Então, solvente polar aprótico. Isso aqui não existe, né? Vai ficar uma abreviação aqui absurda, mas é solvente polar aprótico. E aqui o solvente polar prótico, certo? O que é um solvente polar aprótico? O que é um solvente polar prótico? Então, solvente polar aprótico, bem comum, é, por exemplo, o DMSO. Né? Prótico, pessoal, lembra do próton, certo? DMSO é um cara que é muito utilizado. THF também, que é o tetridofurano, tá? Que é esse aqui também, que não tem próton. O que é um SN1, né? Que é um solvente polar prótico, é, por exemplo, ácido acético. Né? Metanol, certo? É difícil, né? Porque o metanol ou o etanol também. Tudo bem. Ah, professor, mas isso aqui não é um próton ácido, né? Não é tão ácido assim. Pois é, mas nunca se sabe, né, pessoal? O que ele está querendo falar ali é que ele vai ajudar no estado de transição, certo? O que acontece, pessoal? Acetona entraria onde? Acetona entraria como solvente polar aprótico. Então seria SN2. Pô, professor, mas tu botou SN1. Sim, porque o que vale para nós, pessoal, é o intermediário carbocátion. O solvente a gente não tá nem aí. Tá, mas quando é que o solvente faz diferença então, professor? Realmente, o solvente vai fazer diferença quando o carbocátion for secundário. E aí, quando o carbocátion é secundário, a gente olha para o solvente ou olha também para o que eu falei para vocês, né? Sobre a mistura racêmica. O que acontece? Quando é SN1, tá? Esse carbocátion, ele pode ser atacado pela face da frente ou pela face de trás, né? Como é que eu sei disso? Pô, isso aqui é projeção de Newman, entende? Então, é uma situação de que tu tem que olhar na SN1 que acontece. Na SN2, pessoal, o que está acontecendo? Notem que ele colocou aqui já um diagrama, ó, para tu entender. Ó, o X ele estava num lado, agora ele foi para o outro. Então, é como se alterasse a configuração quiral do teu substituinte. Então, aqui, sei lá, se eu tenho ele em S, aqui ele virou R, tá? Que seria esse cara aqui. Isso aqui seria um produto exclusivamente se fosse pelo mecanismo SN2. Mas, né, isso aqui é uma SN1, então é mistura racêmica. Tanto que até aqui, ó, os principais produtos orgânicos. Apesar de que ele põe o plural ali, né, mas igual a gente teria como, entre aspas, né, desenrolar pelo mecanismo, que é o que eu peguei e falei para vocês, que o aluno sempre fala que tu tem como olhar o mecanismo e desenrolar, mas essa letra B aqui, ele ficaria se perguntando o que está acontecendo aqui, certo? Que é o que eu peguei e falei. Então nota que é uma questão que tu precisa ter um bom conhecimento de orgânica para conseguir resolver, tá? Aí aquela coisa, pô, professor, mas onde é que tem? Tudo bem, eu vou mostrar no meu livro de Química Orgânica e tal. No Solomons tem? Tem. Isso aqui seria uma questão clássica do Solomons, tá? Isso aqui é, tipo assim, literalmente, acho que talvez a questão resolvida do Solomons, que ele discutiria já o papel do solvente, mistura racêmica e tal. Só que o problema é que até tu chegar em substituições nucleofílica, né, o Solomons passa por uma situação bem complicada de teoria do orbital molecular e tal, ácidos e bases. Então ele não deixa tão palpável assim pra gente resolver, certo? Mas para quem está fazendo a OIT, pode pegar o Solomons. Se alguém está fazendo o ITA, eu recomendaria esperar o livro de Química Orgânica. Vai fazendo termodinâmica físico-química e inorgânica, que em breve a gente vai estar aí pronto para poder estudar. Feito, pessoal. Até a próxima.